Fala pessoal, chegamos no vídeo 4 da nossa série sobre estudo do radiano. E nessa aula agora, você vai entender um pouco como é que funciona a relação entre grau e radiano, duas medidas utilizadas para medir arcos e ângulos. Então continua comigo até o final. Eu tenho aqui na tela quatro circunferências, tá certo? Eu só posicioná-las melhor aqui para que vocês possam enxergar aí na tela. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é utilizar os ângulos de volta. Que danados são ângulos de volta? Considere o seguinte, pegar uma ideia que nós vimos lá na aula 2 sobre conceito de arco e ângulo central. Então, todo círculo aqui que você pega, você pode traçar um ângulo central, né? Colocando o vértice no centro do círculo da circunferência. Então, o que acontece aqui neste tipo de situação? Se você pegar um ângulo central e esse ângulo central, ele descrever aqui uma volta completa, então significa dizer que este ângulo central ele mede 360 graus, tá? Por outro lado, esse ângulo central aqui, ele corresponde a esse arco aqui, ó, que corresponde à circunferência inteira. Deixa eu tentar aqui de novo, né? Melhor assim, pronto. Então, esse ângulo central, ele corresponde a esse arco aqui, que é o arco que descreve a circunferência. Então, ele partiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Só que aqui tem o seguinte, esse ângulo central, ele corresponde a um ângulo de 360 graus. Mas pelo que nós vimos na aula 1 e, consequentemente, um complemento aí na aula 3, é que um arco da circunferência cabem nele 2 π-raios. E isso significa dizer que esse arco mede 2 π radianos. Então, 360 graus equivale aí a 2 π radianos. A partir dessa ideia do ângulo de uma volta, né, que é o ângulo de 360 graus, a gente pode chegar aqui no ângulo de meia volta. Olha só, meia volta significa dizer o seguinte, eu saí daqui e apenas descrevi metade da volta. Então, se uma volta completa é 360 graus, meia volta corresponde a 180 graus. E aí, novamente, esse ângulo central de 180 graus, ele vai corresponder a esse arco aqui. Esse arco que eu estou marcando na tela, um arco de meia volta. Então, esse arco de meia volta, ele vai medir também 180 graus. Mas aí, como é que a gente pode obter a medida desse arco de 180 graus em radianos? Simples. Olha só, esse ângulo central é 180 graus, que é a metade de 360. Então, se é metade de 360, então é metade de 2 π radiano. Então, metade de 2 π, ou seja, 2 π dividido para 2 dá π. Então, é π radiano. Então, um ângulo de 180 graus equivale, ou arco de 180 graus, equivale a π radiano. E a gente pode continuar essa brincadeira aqui intuitiva, tá? Fatiando o círculo, fatiando aqui a circunferência da seguinte forma. Se você, ao invés de fazer meia volta, considera agora que você tem aqui metade da meia volta, o que significa dizer, ao invés de fazer meia volta, você parou no meio do caminho da meia volta, tá? Por quê?
a meia volta, ela seria mais ou menos aqui, né? Pararia aqui. Só que aí você não foi até a meia volta, você parou no meio do caminho, ou seja, você parou aqui, ó, no meio do caminho. E aí, se você parou no meio do caminho, então, deixa eu completar aqui. Você acabou descrevendo esse ângulo central aqui, que é um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus também corresponde a esse arco aqui, ó. Esse arco aqui. Então, veja só. Se esse ângulo central ele mede 90 graus, né, e consequentemente esse arco que eu descrevi aqui também mede 90 graus, quanto é que vai ser o valor dele equivalente a ele em radiano? Raciocina um pouquinho. 90 graus é metade de 180 graus. Então, o valor em radiano de 90 graus tem que ser a metade do valor em radiano de 180 graus para poder manter a proporção. Então, 180 graus em radiano é π. Metade π sobre 2. Então, 90 graus em radiano equivale a π sobre 2 radiano. E a gente chegou aqui no valor do 90 graus em radiano. E para fechar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu estou pegando múltiplos de 90 graus e vamos observar o seguinte, ó. Preste atenção. Você tem aqui, vou pegar a circunferência, vou dividir em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes aqui corresponde a um ângulo central de 90 graus, ok? O que é que acontece se eu fizer aqui, ó, 3 partes dessa, 3 ângulos centrais desse? Então, eu vou andar 90, mais 90 dá 180, mais 90 eu vou ter aqui 270. Então, eu vou descrever um ângulo central de 270 graus aqui. E aí, ó, olha o arco correspondente a esse ângulo central de 270 graus. Estou marcando ele aí na tela para que você possa ver, marcando ele laranja. Então, ele vai parar aqui, né? Assim como o lado do ângulo central para aqui. E aí, qual vai ser o correspondente a 270 graus em radiano? Preste atenção. 270 graus corresponde a 3 vezes 90 graus. Então, o valor dele em radiano de 270 graus vai ser 3 vezes o valor de 90 graus em radiano. Ou seja, 3 vezes π sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes π sobre 2. Ou 3π sobre 2 radiano. E aí, deixa eu só trazer mais para cá, porque senão não vai aparecer aí na tela para vocês. Então, 270 graus equivale a 3π sobre 2 radiano. E com isso, a gente fechou aqui essa parte básica do entendimento da relação que existe entre o valor em grau de um arco e o seu valor correspondente em radiano, utilizando aqui os arcos de volta, tá? Na aula 5, nós vamos ver um pouco mais sobre essa conversão de grau para radiano. Conto contigo nesta aula que vem.